Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Portugal é logo ali. Eu me chamo Elisângela e o meu esposo é o Maicon. Hoje eu vou contar um pouco da nossa história. Ele está fazendo 3 anos em Portugal, fez agora dia 14. E há 3 anos atrás eu fiz um vídeo, postei nesse canal, mas não dei continuação. A minha vontade era chegar em Portugal, gravar tudo, filmar tudo. Bom, mas a realidade é outra, né? A gente chega aqui, é adaptação, é documentação, é trabalho, é a correria do dia a dia. Acabou que eu não dei continuidade. Também sou muito tímida. E agora meu marido tá me incentivando a continuar esse canal. E até mesmo porque muitas pessoas vêm perguntar pra gente: quanto tempo você veio depois dele? E querem saber. Também conhecidos nossos vêm perguntar, né? Vocês foram para aí, quanto tempo que estão aí? Então, vamos contar nesse vídeo. Eu vou contar nesse vídeo a nossa experiência, a nossa realidade. E espero que vocês continuem conosco, curtem, ajudem aí nesse canal. A gente dá continuidade, tá bem? Espero que gostem. Eu vou começar essa história então desde o começo. Eu e meu marido somos gaúchos, natural do Rio Grande do Sul, mas nós já tínhamos nos aventurado, já tínhamos saído do nosso estado, tinha ido morar em Santa Catarina. Então vivíamos já há 10 anos em Santa Catarina antes de vir para Portugal. O meu marido sempre teve o sonho de morar fora do Brasil. Quem conhece ele sabe. Então sempre foi Estados Unidos. Sempre falou, me incomodava, dizia, um dia eu vou morar fora, um dia eu vou morar nos Estados Unidos, sempre falava. Um certo dia, eu falando com uma amiga minha e ela contando que morou em Portugal e falando que viveu aqui, que tinha uma vida muito boa, contando a experiência dela, né? E voltou pro Brasil. Ela disse que se arrependeu no último. E essa minha amiga, que é a Luciana, é uma querida. Ela parece que sim, não sei, plantou uma sementinha ali em mim e eu fiquei com aquilo na cabeça, sempre quando eu falava com ela, eu ficava assim, escutando as histórias dela. E um certo dia eu cheguei em casa, que acontecendo uma situação perto da nossa cidade, né? Não prefiro nem comentar, assim, mas uma desagradável de violência, assim, que me deixou incomodada. E eu falei pro meu marido assim, eu não estava mais trabalhando tranquila, eu ia trabalhar sempre preocupada com as crianças na escola. E eu peguei e falei assim pro meu marido, eu cheguei em casa e falei pra ele, o que tu acha? Tu ainda tem vontade de morar fora? Fora do Brasil? Sair do Brasil? E ele olhou pra mim, claro, lógico. Parece que a vida toda ele queria ouvir aquilo ali. Então parece que ele estava preparado, parece que ele estava esperando eu falar aquilo. E eu disse para ele, olha, então vamos. Só que nós não vamos para os Estados Unidos, nós vamos para Portugal, falei para ele. Porque pelo menos lá a gente entende, né? Peguei e falei assim, para as crianças não é tão difícil. E ele parece assim que estava já com tudo planejado. Foi incrível. Ele, em um instante, fez o visto, correu, já tinha um dinheiro guardado que nem eu sabia. Eu sei que foi assim, ó, muito rápido. Só que a gente, claro, planejou, teve todo um planejamento. Ele falou, não, amor, eu vou na frente e você vai depois com os meninos, não vai passar trabalho. E eu, tá bem. E ele veio na frente. Gente, meu marido é muito corajoso. Ele veio sem ter o contato de ninguém. Ele não conhecia ninguém. Pra vocês terem ideia, ele tinha alugado um quarto, já fazia uns 3 meses que ele falou com essa mulher e achou que a mulher já tinha, né, desistido, porque ele estava esperando chegar o documento para vir. E na altura ela manda mensagem, olha, eu tô te esperando, o quarto tá aqui, tá reservado para ti. E ele, amor, o quarto ainda tá reservado. Daí, nossa, a gente ficou surpreso. Então ele veio, ele só tinha essa senhora, que era o quarto que ele alugou, mas ele não conhecia ninguém. Ele chegou aqui no aeroporto, eu me lembro como se fosse ontem, ele falando pra mim, assim, filmando tudo, mostrando e falando assim, nossa, amor, aqui é assim, é assado, assim, o céu é diferente, ele falando. Então, assim, ele chegou aqui sem conhecer ninguém, num país diferente, uma cultura diferente, do zero, começando uma vida do zero, sabe o que é isso? Ele passou muita coisa, que a família nem imagina, agora que vai saber, né? Mas assim,
O Maico trabalhou em obras, né? Obras pesadas, trabalhou em 2, 3 empregos que não pagavam, não pagaram ele, não sabia, não pagaram. Então assim, andou a pé, quilômetros a pé, porque ainda não tinha carro, né? Chegou aqui então só com a mala e assim caminhava para ir para o trabalho longe, comeu comida azeda. Nossa, assim, ele passou muita coisa. Um dia ele falou pra mim assim, amor, não tem banheiro, não tem casa de banho aqui no trabalho, a gente tem que ir no mato mesmo. Eu disse assim, meu Deus, e era calor, e a comida azedava, estragava, era horrível, sabe? Então ele passou muita situação, né? Assim, muito trabalho duro, muita dificuldade, que assim, por algum momento eu achei que ele ia desistir. E antes mesmo de eu vir, a gente passou um sufoco, porque estava perto de eu chegar e não tinha casa. Ele estava num quarto, em Lisboa, e a gente estava esperando, assim, achar um imóvel, né, pra mim ir com os meninos. Só que eu já estava com a passagem comprada e não conseguia. Até que a menina que eu estava comprando a passagem, eu falei pra ela, olha, eu não vou conseguir ir porque não tem casa. E ela falou, olha, eu vivo em Coimbra e eu posso te ajudar, eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui pra vocês. E foi aí que ela conseguiu a casa pra gente, né? O apartamento. Então, conseguiu o apartamento. O nosso senhorio, o seu Carlos, um amor de pessoa. E eu peguei, liguei pra ele e falei, amor, vai pra Coimbra. E ele, como assim que eu vou pra Coimbra? Eu tô aqui em Lisboa. E eu disse assim, vai pra Coimbra, porque é lá que tá a casa e depois você vai arrumar o trabalho lá. E ele veio. E pronto, e depois eu vim com os meninos, né? Demorei 3 meses e meio para vir. Então ele veio em junho e eu cheguei final de setembro com as crianças. Ele já estava no apartamento, já foi buscar a gente no aeroporto, tudo. Tinha começado a trabalhar. Mas antes disso, teve uma época ali que eu mandava mensagem, eu ligava para ele não me respondia, eu estava preocupada já. Eu lá resolvendo as coisas no Brasil e ele aqui. E eu sabia que ele não estava bem, ele já estava entrando em depressão. Porque, gente, aqui assim, tu chegar sozinho, sem conhecer ninguém, sem ter uma rede de apoio. Então, foi loucura mesmo. A gente somos loucos. Ele, então, né, por ter vindo, olha, eu digo, mas tudo tem um preço, né? Então, a gente tem que passar pelo processo. Depois eu cheguei aqui, tudo. Já corri na questão de documentação, porque eu vim como turista, né? Como ele já tinha vindo com o visto, na época eu fiz manifestação de interesse que ainda dava tempo de fazer na época, hoje tudo mudou. Mas assim, foi muita correria, questão de documentação, tudo. Para vocês terem noção, eu cheguei em 2023, setembro, a minha documentação chegou ano passado, então demorou bastante, mas deu tudo certo, tudo é um processo, sabe? Eu levei 1 mês para começar a trabalhar, né? Comecei a trabalhar na cozinha, nunca tinha trabalhado em cozinha, comecei a trabalhar numa cozinha, fiquei 1 ano e 7 meses nessa empresa. Saí de lá mesmo só porque eu só estava num contrato de substituição e eu queria um contrato efetivo. Depois entrei numa outra empresa de limpeza, agora já estou numa outra, então já estou na minha 3ª empresa aqui. O que eu digo pra vocês, gente, às vezes as pessoas não dão certo aqui, por quê? Porque as pessoas querem escolher trabalho. Você tem que vir para Portugal preparado, você tem que se preparar, tem que se planejar. Não adianta vir para Portugal achando assim, eu vou para Portugal e tô na Europa, vou viver a vida, né? Não, gente, você está começando do zero a sua vida, você tem que abrir a mente, tem que ficar a mente aberta, tem que estar preparado para trabalhar no que for. Você não pode escolher trabalho, você precisa de trabalho, você chega aqui, você precisa da documentação, precisa trabalhar. Então assim, tanto o Maico como eu passamos, né, por uns trabalhos difíceis aí, mas graças a Deus, hoje estamos bem, né? Ele tá num trabalho bom, eu tô num trabalho bom, então assim... eu não tenho que falar desse trabalho que eu trabalhei, né? Gostei muito das experiências que eu tive e as pessoas que eu conheci também, não tenho o que falar, né? Mas assim, claro,
para quem tava uma vida estável em Florianópolis, chegar aqui, começar do zero, é como se estivesse dando um passo para trás, né? E começar tudo de novo, até começar a caminhar, né? E eu digo para vocês, não é fácil. Cada um tem o seu tempo de adaptação, cada um tem a sua experiência. Eu, por exemplo, meu marido se adaptou muito rápido. Eu demorei. Eu vou falar bem sincera. Até ano passado, eu ainda dizia pra ele, eu vou embora daqui. Eu não suporto mais esse lugar. Gente, é difícil. Por quê? Porque pra mim o que bate é a saudade, é a família. Eu sou muito família. Então, assim, teve momentos ali que eu acho que eu tava em depressão, muito, assim, eu chorava, eu dizia pro meu marido assim, eu não quero mais saber disso aqui, o que eu tô fazendo aqui, até que assim, eu comecei a colocar na direção de Deus as coisas, eu comecei a descansar meu coração, eu falei, Senhor, me coloca no lugar que você quer que eu esteja, e comecei a falar pra ele, olha, abre as portas que o Senhor tem pra mim, porque eu não quero mais viver isso, eu quero viver conforme a tua vontade. E comecei a pedir a direção de Deus, e Deus, assim, Ele é tão perfeito que a nossa vida mudou completamente. Sim, posso dizer, do final do ano passado pra cá, que mudou. Assim, que eu posso dizer assim, tô agora em casa, sabe? Porque eu, sinceramente, assim, eu achei que eu ia embora. Eu achei que eu ia largar Portugal e ir embora. Essa é a minha experiência, a minha história que eu tô falando pra vocês. Pelas situações que a gente passou, assim, o meu marido, ele teve que passar por uma cirurgia, ele ganhou uma hérnia no trabalho dele, um trabalho pesado, então, assim, ele teve que ficar, né, de baixa, né, passou por uma cirurgia para tirar a hérnia, teve a questão da recuperação dele, tudo, então, assim, eu achava, assim, nossa, por que a gente tá passando por isso, né, a gente não precisava, falava assim, mas, gente, tudo é um processo. E eu vou ser bem realista. E muitas pessoas falavam pra mim, você vai começar a viver a partir do 3º ano. A partir do 3º ano que você vai começar a respirar. Porque é adaptação, é o processo, é tudo. Então, hoje eu posso dizer que a gente tá começando a viver, né? Em Portugal, a gente tá começando a respirar. E a nossa história recém tá começando aqui. Então, assim, vou falar pra vocês, a experiência, cada um tem a sua, né? Essa é a nossa experiência. E nós estamos muito felizes hoje, estamos assim, contente, né? A gente tá vivendo numa casa como a gente queria, uma casa boa, né? A gente teve já viver num T1, a casa era boa, em cima os meus filhos não tinham o quarto deles, estavam dormindo no chão, na sala. Então, assim, muita coisa. Hoje conseguimos um T2, né? Estamos felizes ali. Eles têm o quarto deles. Então, assim, gente, tudo é um processo. Se você não viver o processo, você não consegue. Então, você tem que viver o processo para chegar no propósito, né? E é isso. E você que está chegando hoje, se você pensa, claro, muita coisa mudou de quando eu cheguei, mas assim, você tem que vir com a mente aberta, você tem que se preparar, se planejar, e eu não digo só no financeiro, é a cabeça, é a mente, é planejar o psicológico seu. Você está preparado para viver em outro país, outra cultura, longe da sua família, longe dos seus amigos, começar uma vida do zero? Você está preparado? Olha, você tem que estar preparado, porque senão você volta, senão você não aguenta, você volta mesmo. Porque às vezes a pessoa tá a viver uma vida muito boa no Brasil e pensa em vir morar aqui e pensa que, né, claro, depende muito da tua condição. Mas a gente chegou aqui, o meu marido, ele veio com o psicológico dele assim, não, eu vou chegar lá, eu vou trabalhar no que tiver que trabalhar, eu vou passar o que tiver que passar, e ele passou, realmente. Eu vim, mas assim, eu tava muito gente, não é fácil, não é pra qualquer um. A gente ficou com o carro estragado por muito tempo. O meu marido, ele com uma hérnia estourada, ele ia trabalhar de bicicleta, levava 2 horas para chegar no trabalho.
saía 3 horas da madrugada para chegar às 5 no trabalho. Então, assim, eu também trabalhava, ia de bicicleta, peguei muita chuva, né? Muita chuva, muito frio, porque aqui faz frio. Então, assim, essa é a minha experiência, é a realidade, é o que a gente passou nesses 3 anos, né? Quase 3 anos aí. E posso te dizer que faz meio ano que a gente está respirando, que a gente está vivendo, né? Que hoje a gente conseguiu muita coisa, hoje a gente está começando a caminhar. E a nossa história está recém começando em Portugal. Não voltei para o Brasil, não vou voltar, não penso em voltar, só Deus sabe. Mas no momento, nossa história recém está começando aqui. E você que está chegando agora, eu desejo toda a felicidade do mundo, toda a sorte do mundo, que Deus abençoe o seu processo. E não desista, porque às vezes a gente bate aquela desespero, a gente desiste. Não, é tudo um passo de cada vez, que na hora certa as coisas vão dar certo, é tudo uma fase. Gente, já chegamos em casa, tava ventando muito lá no parque, por isso viemos, né? Como eu tava falando pra vocês sobre esses 3 anos, né? 3 anos do meu marido, na verdade, porque ele que fez 3 anos, e a gente ainda vai fazer, né? A gente vai fazer em setembro, as crianças. Mas assim, realizamos muitos sonhos também nesses 3 anos, que um deles foi conhecer a neve, que a gente só via em filme, e poder chegar aqui no primeiro ano e conhecer a neve, poder ir lá brincar, sentir a neve cair, foi maravilhoso. Coisa que a gente só via em filme. Portugal tem lugares lindos, a gente ainda não conhece todos, né? Estamos conhecendo ainda, mas assim, queremos conhecer. Também já fomos à Espanha, né? Já fomos a Madrid, no parque. Então, assim, como eu disse, estamos recém começando a nossa vida aqui. Ainda queremos conhecer muitos lugares. Mas, assim, também é muito gratificante, eu como mãe, também ver a adaptação dos meus filhos na escola aqui, né? Hoje eles estão super bem adaptados, né? O Luquinhas está já no 2º ano, já sabe ler, escrever. O Vitor está indo para o 11º, então isso é muito bom. E hoje Portugal é o nosso lar, é a nossa casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês curtem, comentem, falem o que vocês querem ver. Não reparem, sou nova aqui ainda, estou aprendendo. Como falei, sou meio tímida para falar, às vezes posso me atrapalhar, gaguejar. Não reparem, por favor. É isso, pessoal. Já deixo no final aqui do vídeo umas fotos nossas desses 3 anos. E de repente no próximo vídeo consigo trazer meu marido junto para gravar, vamos ver, porque ele tá trabalhando. Mas já desejo uma ótima semana para vocês. Deus abençoe. Deixa muito like. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind
inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid, or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile